Você já teve algum amor secreto em sua vida que sempre você guardou para si mesmo? Quando aquela pessoa passava em sua frente ou quando você avistava ela de longe, o seu coração batia mais forte. Na história de hoje é de um garoto que se apaixonou perdidamente para a moça mais bonita da cidade. Vamos recapitular um filme do gênero drama lançado em 2001, Malena. Eu conto muito com o seu apoio, então se inscreva no canal e deixe o like. A história começa no período da Segunda Grande Guerra, ainda quando a Itália estava sob o comando de Mussolini. O exército italiano está fazendo um comunicado a toda a população para que todo mundo se reúne na praça principal da cidade, porque o líder supremo vai fazer um discurso. Enquanto isso, um rapaz está numa oficina e ele ganhou de presente uma bicicleta que tanto ele queria ter. Agora, com a sua bicicleta, ele vai até os seus amigos para mostrar para eles e perguntar se ele pode fazer parte do grupo deles. Como todos tinham uma bicicleta e o único que não tinha era o Renato, mas agora mudou. E sim, ele pode fazer parte do grupo. De repente, todos os garotos, eles correm para sentar e esperar por algo. Mas o Renato acha isso bastante estranho. Por que eles estão fazendo isso? Porque a senhorita Malena vai passar, a mulher mais bonita de toda a cidade. Renato fica completamente encantado pela beleza da moça. Não só ele, mas todos os homens ficam encantados com a sua beleza. Por onde ela passa, ela chama a atenção, mas consequentemente, algumas pessoas acabam se irritando com isso. No outro dia, Renato vai até a casa da senhorita Malena, mas só para ficar olhando do lado de fora. De repente, ele vê a porta da casa se abrindo e é a Malena chamando por ele, para ele ir até o padeiro e comprar alguns pães. Quando ela vai dar algumas moedas para ele, ela deixa cair. Enquanto isso, quando ele vai pegá-las, ela mostra a sua perna toda sensual. Mas tudo não se passava apenas de sua imaginação. Em uma noite, Renato decide sair de casa sem ninguém perceber. E logicamente, ele vai até a casa de Malena, completamente obcecado por ela. Dessa vez ele sobe em uma árvore para tentar ficar espiando a Malena dentro de sua casa através de um buraco de um parafuso. Espiando pelo buraco, ele vê algumas coisas que deixa ele bastante feliz. Segurando a foto de seu marido falecido, Malena começa a dançar ao som de uma música calma e amorosa. No outro dia, Renato vai até uma loja de discos de vinil para comprar a mesma música que estava tocando na casa da Malena naquele dia. Durante a noite, em sua imaginação, ele vê a Malena saindo de seu armário e indo em direção a ele. E nesse mundo ilusório, ele imagina coisas bem safadinhas. Durante o dia, Renato ele fica escrevendo diversas cartas como se ele já fosse namorado ou casado da Malena. Só que ele sempre descarta elas porque ele sabe que tudo isso é da imaginação dele. No mesmo dia, Malena, que está passando nas ruas, chamando a atenção de todos por causa de sua beleza, e isso faz Renato começar a ir atrás dela secretamente. Ela chega em uma casa onde uma das janelas, um homem joga uma chave para ela para que possa abrir a porta. Renato acha aquilo muito estranho por acreditar que talvez ela tenha um amante. Subindo num portão para conseguir ver o que ela está fazendo lá dentro, ele vê ela junto com um idoso, que na verdade é o pai dela. Isso deixa Renato bastante feliz por não estar sendo traído. Chegou o dia do grande líder italiano falar com seu povo e dizer que está a rumo de vencer a guerra. Mas o Renato não está nem aí para isso. Ele vai até a casa de Malena para ficar espiando ela novamente. E lá ele vê ela chorando na cama. E com sua grande imaginação, ele vai até ela para tentar confortá-la. E também diz que ainda ele é muito jovem para ela, apenas esperar ele crescer primeiro para finalmente os dois ficarem juntos. Como a Malena é extremamente popular e também extremamente desejada por todos os homens, o que não falta são pessoas dizendo coisas ruins sobre ela. A maior parte é por inveja mesmo. Só que o Renato ele está tão decidido
decidido que quer ficar com a Malena no futuro, que qualquer pessoa que ele escuta falando mal dela, ele tenta fazer algo para prejudicar. Como cuspir em uma bebida por um homem ter falado coisas obscenas sobre a Malena, como nesse caso, onde algumas senhoras dizem que a Malena é garota de programa. Ele fica com tanta raiva que ele urina em uma das bolsas das senhoras. Como faz parte de sua rotina noturna, ele vai até a casa de Malena para ficar espiando ela novamente. Só que dessa vez ele teve uma surpresa nem um pouco agradável para ele. Um dos homens mais influentes do exército italiano está na casa de Malena conversando e de repente o homem a beija. E isso acaba o irritando profundamente. Quando o soldado Lucas ele sai da casa de Malena, ele se encontra com o dentista da cidade, mas algo bizarro acontece. O dentista diz ao soldado que ele pegou ele no flagra junto com a sua esposa, que no caso é a Malena. Os dois começam a brigar e até caem no chão, até que de repente aparece realmente a verdadeira esposa do dentista. Obviamente que essa história se espalhou por toda a cidade, que a Malena, na verdade, ela estava com dois amantes, o soldado e o dentista. Mas o que realmente aconteceu é que o dentista, ele criou essa fantasia na cabeça dele, onde ele era casado com a Malena. Só que não é verdade. Essa confusão vai parar nos tribunais. Então a Malena vai se encontrar com um homem chamado José e ele é um advogado e ela pretende contratar os seus serviços para provar sua inocência. As pessoas já falavam mal de Malena mesmo ela não tenha feito nada. E agora com toda essa história, mentiras é o que não falta. Malena diz na frente de todos que o dentista ele inventou tudo isso e que tudo não passa da imaginação dele. O juiz a questiona sobre o soldado Lucas, se eles tiveram um caso amoroso em segredo. Malena responde que esse assunto é bastante particular e ela não gostaria de compartilhar ao público. E todas as pessoas que estão no julgamento já começam a falar mal de Malena. Só que ela faz uma declaração. Ela é uma mulher viúva, ela não é casada. Então qual é o problema dela se envolver com homens? O advogado contratado pela Malena, José, começa a defendê-la na frente de todos. Afinal de contas, esse é o trabalho dele. Ele apenas mostra os fatos e coisas óbvias. Malena não é casada, ela é viúva. Então qual é o problema dela se envolver com algum homem? Sobre a acusação de adultério, não existe nenhuma prova que realmente mostre que a Malena teve um caso amoroso com o dentista, que é casado. Com base nisso, Malena é inocentada no julgamento. No mesmo dia, quando o Renato já está lá na casa da Malena espiando ela pelo buraco, ele vê que ela está com aquele advogado, o José, que a defendeu no julgamento. Só que o mesmo começa a fazer algumas coisas muito erradas com ela. Digamos que ele não apenas aceitou o dinheiro como forma de pagamento por ter defendido ela. Não, ele quer algo mais. E infelizmente, a Malena, ela sofre em suas mãos. Isso deixa Renato completamente revoltado e ele quer entrar na casa para impedir que isso aconteça, mas nessa tentativa ele acaba caindo da árvore. Alguns dias se passam depois desse ocorrido e o Renato ele sempre fica observando aquele advogado safado e ele acaba vendo que toda vez ele vai lá na casa de Malena e nós sabemos o motivo, né? Depois o Renato ele vê a Malena junto com o advogado dentro de um carro conversando e ela está chorando e ele ainda tenta fazer algumas carícias nela, mas ela o ignora. Depois de muito tempo observando e vendo a vida de perto de Malena, Renato sabe que tudo que está acontecendo ela é vítima e ele decide passar bem próximo dela, só que ele não tem coragem de falar nada. Depois de ter passado por ela, ele vê que ela está conversando com um cara que é dono de uma padaria e ela encomendou alguns pães. Só que o cara, ele não quer dinheiro como pagamento. De novo. Mas antes de acontecer alguma coisa, aparece de repente um monte de aviões prontos para jogar várias bombas na cidade. Afinal de contas, estamos na Segunda Grande Guerra e a cidade é extremamente afetada pelas bombas. E nessa destruição, alguém muito querido de Malena acaba morrendo. E esta pessoa é o pai de Malena que está sendo retirado dos destroços.
Acontece o funeral de seu pai nos dias posteriores, e mesmo assim, a Malena ainda recebe algumas cantadas, mesmo no seu momento triste. Durante a noite, novamente sendo espiada pelo Renato, Malena corta seus cabelos, dessa vez deixando relativamente curto. E no outro dia, caminhando pela cidade com um novo visual, dessa vez com cabelo curto e ruivo. Se antes ela já chamava a atenção pela sua beleza, agora é dobrada. E apenas em um acender de cigarro, vários homens se oferecem a fazer isso. Em algumas noites, Renato percebe que a Malena ela está usando vários homens ao seu favor em troca do seu próprio corpo, para que eles assim possam fazer coisas para ela, conseguindo ferramentas, comidas ou até mesmo roupas. Mas o que o Renato percebe é que agora ela está ficando com os caras do exército simplesmente para ganhar influência. Todos da cidade já conhecem esses boatos sobre a Malena, que ela fica com homens para ganhar influência. Infelizmente, a Malena se tornou uma garota de programa. No fundo, Renato ele sabe que o que está acontecendo na verdade com a Malena não é que de repente ela quis virar uma garota de programa. Não, foi tudo que aconteceu com ela, todas as coisas ruins. Por ela ter sido abusada diversas vezes, e também o estopim que causou tudo isso foi a morte de seu pai. O grande líder caiu na Segunda Guerra e com isso os aliados venceram e os americanos entraram na Itália, salvando o povo desse terror. É dia de comemorar a vitória, porque agora a população está livre do regime ditatorial. Aproveitando que agora não existe mais o regime, várias mulheres vão atrás de Malena para dar uma surra nela, acreditando que ela é uma mulher ruim, por ter deitado com vários homens durante o regime para ganhar influência. E nisso todas as mulheres viam a Malena como uma grande mulher sem caráter, e por isso que agora ela tem que tomar uma lição. Ela começa a sofrer uma extrema violência por todas as mulheres que cortam seu cabelo e fazem várias coisas bem ruins contra ela. Ela é extremamente humilhada na frente de todos. Renato fica completamente indignado vendo aquela cena horrível em sua frente. Malena então decide ir embora da cidade e nunca mais voltar para ela. E Renato fica extremamente triste porque ele sabe que no fim a Malena ela não tinha culpa de nada. Depois de um ano, chega um homem chamado Lucas e ele não tem um braço por ter perdido na guerra, e ele era um antigo marido de Malena. Ele vai até a casa de Malena, onde era a sua casa anteriormente, mas lá já está completamente tomada pelos americanos. Ele foi até a sua antiga casa porque talvez ele poderia encontrar a sua esposa lá, mas ela não está. Lucas tenta conversar com alguns homens e perguntar sobre a sua mulher, só que eles começam a tirar sarro dele por causa de Malena ter ficado com vários homens e também por ter uma reputação muito ruim na cidade. Nisso acaba irritando Lucas, que começa a xingar o homem, só que ele também acaba tomando um tapa na cara por causa de não ter um braço e bastante magro também, ele acaba sofrendo a pior. Mas o Renato, que sempre estava espiando o homem de longe e vendo seus movimentos, ele decide ajudá-lo e tirá-lo do chão. Durante a noite, Renato deixa uma carta na cama de Lucas para que ele saiba toda a verdade que aconteceu com Malena. O homem vai atrás do Renato para tentar conversar de cara a cara, mas o menino, ele diz na carta, ele não tem coragem de olhar nos olhos dele, mas ele diz tudo o que aconteceu com a Malena. Ele relata todas as crueldades e injustiças que fizeram com a Malena, e no final das contas ela não tinha culpa de nada. E não apenas isso, mas ele diz para onde ela foi no trem que ela pegou para sair da cidade naquele dia. Um homem, sem hesitar, ele embarca num trem para encontrar sua amada. Muito tempo se passou e novamente as pessoas daquela mesma cidade se impressionaram com algo que eles nunca pensaram que viria novamente. Eles viram a Malena junto com seu marido. Alguns dias depois, Renato vê a Malena novamente de longe, mas infelizmente ela deixa algumas laranjas que ela estava carregando cair no chão e Renato ajuda a pegá-las. Renato nunca teve coragem de dizer uma única palavra para a Malena, só que dessa vez ele olhou para ela e desejou que agora, daqui para frente, que ela seja feliz. Em sua narração final, Renato diz o seguinte,
que durante a sua vida toda ele teve várias mulheres no qual ele se apaixonou e levou para a cama. Só que a única mulher que ele nunca esqueceu, dentre muitas que ele teve, foi a Malena.